Eu moro em Portugal desde 2018 e tem uma coisa curiosa que eu comecei a perceber nos últimos tempos. Muita gente que mora em Portugal vive indo para a Espanha. Eu mesma percebi que eu comecei a fazer isso nos últimos 3 anos. O mais curioso é que a primeira vez que eu fui para a Espanha, já tem um tempo, eu saí de lá achando os espanhóis extremamente grossos. Sério, tipo, nunca mais vou voltar aqui. Então, como é que eu passei dessa perspectiva de achar todo mundo extremamente grosseiro para um país que eu tenho uma vontade de voltar sempre, toda hora? Quem sabe até morar por lá por um tempo. Eu vou te contar. A primeira vez que eu fui para a Espanha, eu fui em 2012. Viajei com 2 amigas por uns 12 dias. Nós éramos meninas tranquilas, educadas. A gente começou a perceber que em todo lugar que a gente ia, alguém brigava com a gente. Não era bem uma briga, mas para nós brasileiros, calor humano, abraço quentinho, era uma sensação de esporro, sabe? Restaurante, e a gente, por que tá todo mundo brigando com a gente? Então eu voltei pro Brasil com essa sensação de que as pessoas são muito bravas, extremamente grossas. E confesso que eu até falei assim, olha, eu amei o lugar, me impressionou, mas eu não tenho assim muita vontade de voltar. Dá uma pausa no tempo, a vida louca acontece. Em 2018 eu mudo para cá. E aí depois de alguns anos aqui e de viajar muito aqui dentro de Portugal, a gente já explorou cada canto disso aqui muitas vezes. Aí a gente começou a expandir as fronteiras e ir de carro também para a Espanha. Comecei ali pela Galícia, né? Parece mais pertinho, Vigo tá logo ali. Fomos a Vigo várias vezes, inclusive para o Festival de Natal, que eu recomendo muito. E nos últimos 3 anos a gente começou a explorar ainda mais além de Vigo. Fomos até Santiago de Compostela, depois fomos a Corunha, fomos a Bilbao e San Sebastián, fomos até Biarritz, na verdade, na França, a Andaluzia toda, fomos para a região de Múrcia, Costa del Sol, Costa Blanca. Olha, já viajamos muito. A última a gente passou 20 dias no verão rodando a costa espanhola inteira. Tem muitas fotos no meu Instagram, @carolnomundo, se você quiser ir lá ver. Bom, então aos poucos eu fui realmente conhecendo muito o país, então eu acho que eu tenho muita propriedade de falar. Uma das primeiras coisas que me chamaram muita atenção, né, que quando você sai aqui de Portugal, morando aqui bastante tempo e vai para a Espanha, é a energia das cidades. Quando eu fui para Vigo a primeira vez, eu já senti isso. Você tá na estrada indo para Vigo, tá no meio do nada, assim, zero, nada de um lado, nada do outro. Você sobe um negocinho, desce assim no meio da estrada, e quando você faz uma curva, prédios. Uau! Muita infraestrutura, movimento, aquelas rampas para você descer pela cidade. É um impacto muito grande para quem está acostumado com Portugal, mesmo Lisboa e tal, que é uma cidade um pouco mais tradicional e tudo muito mais pacato por aqui. Uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que a gente estava em Málaga, na fila de um restaurante, e a Valen, que naquela época devia ter ali uns 5 aninhos, virou para mim e falou assim: mamãe, as pessoas aqui na Espanha são mais bonitas, não é? E aí você fica assim. E eu falei, é mesmo, filha? O que mais que você acha que é diferente aqui na Espanha? E aí ela completou com outras observações muito interessantes, que eu nunca vou esquecer. Ela falou, as pessoas parecem muito mais alegres, tem muito mais gente na rua, é mais cheio de gente aqui. Também falou que as pessoas pareciam muito mais alegres por ali. Aquilo ali, pela primeira vez, deixou uma sementinha de... isso aqui é bom. Eu achei que era só eu que achava isso, mas se a minha filha também acha, não é? E aí a gente começa a pensar de outra forma. Mas no começo eu achava que a Espanha era muito animada porque a gente sempre ia numa época de festa, de Natal, de Réveillon, final de ano, feriado, porque era quando a gente tinha algum tempo aqui, principalmente na época do final do ano, que é quando a gente não tem família e a gente sempre faz uma viagem, eu e ela, pra gente passar o Natal em um lugar diferente, né? Então eu sempre achava que era isso, é final de ano, as pessoas estão mais na rua, não é? Tem mais tempo, enfim, restaurantes mais movimentados, mais conversa de rua, mais bares, pessoas se encontrando no final do dia, aquela confraternização, essa vida mais voltada para a rua, né? Você que mora aqui em Portugal, você já sentiu isso quando vai para a Espanha? Essa diferença de energia? Pois é, isso começou a ficar muito, muito latente para mim. As
experiências mais curiosas que a gente já teve foi em Cáceres. Cáceres é uma cidade bem bonita, medieval, muito bem conservada, aqui no meio mesmo do continente. E a gente resolveu, melhor, eu resolvi, né, porque eu que tomo as decisões aqui nessa casa, como mãe solo, de ir para Cáceres em junho. Que ideia de jirico! Um sol, uma coisa louca, um calor. Chegamos lá, tipo 1h da tarde, tinha um restaurante que o rapaz do nosso hotel tinha recomendado, que era bem em frente. Mas eu falei, vamos dar uma exploradinha, dar uma caminhada e ver o que tem por aí. Olha, a gente saiu andando por aquelas ruas, escadinha, sobe e desce, ninguém, nenhuma alma. E eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Uma miragem, uma coisa meio Harry Potter. Do nada a gente ouviu um som, fomos seguindo aquele som. Tinha assim uma muralha, vimos que tinha um som vindo ali de dentro, entramos por um portão daqueles antigos. Quando entramos lá dentro, era uma área grande, mas não era imenso, com umas palmeiras e uns bares e um palco e tocando música, um portal mágico e abduzido a gente para aquele momento, cheio de gente, pessoas dançando, tomando um drink e pronto. Depois que a gente foi transportado para aquela realidade, acabou ali a música, a gente saiu e as ruas continuaram vazias como uma mágica. Então, a Espanha ela tem esse quê assim das pessoas gostarem de socializar, né? O mais interessante é que a Espanha ela é enorme, então tem muitas Espanhas diferentes dentro da mesma Espanha. Por exemplo, quando nós fomos para o País Basco, a região ali de Bilbao, San Sebastián, a sensação já foi diferente. As pessoas ali, apesar de ser uma região linda, e eu amei San Sebastián, é uma cidade extremamente cara, né? Senão daria até vontade de morar lá para sempre, porque é super bonita, praia, orla, tudo. Recomendo muito a visita, Bilbao também, com o Guggenheim Museum. Mas as pessoas são orgulhosamente mais reservadas. E aí, quando você fala alguma coisa sobre isso, elas falam assim, aqui nós somos mais sérios. Elas têm essa sensação, né? Têm essas diferenças culturais muito fortes, né? Esse sentimento de eu sou uma outra nação com outra cultura e minhas próprias raízes dentro da própria Espanha. O brasileiro em geral, mas a carioca que sente falta daquela vida de rua do Brasil, daquele calor humano que eu já falei aqui em outros vídeos, a Espanha tem essa energia que conversa muito com a gente. Tem gente na rua, as tapas, né? Essas pequenas comidinhas que são as tapas na Espanha, os pítios em algumas outras regiões da Espanha também, interagem, elas integram a pessoa com essa vida social. Então, na Espanha você vê muitas mesinhas daquelas altas, na calçada, né, do lado de fora dos restaurantes, e as pessoas simplesmente ali em pé, amontoadas, várias pessoas em torno de uma mesinha daquela, simplesmente conversando, interagindo, falando alto, enfim. E isso é muito Brasil, né? Essa sensação de que você está andando pela rua, pela calçada e tem gente ali falando. A pergunta não é se a Espanha é melhor que Portugal, não tem nada a ver com isso, porque são perfis diferentes, porque são países diferentes, né? Não tem nada a ver com comparação aqui. Tem a ver com ambientes, né? E culturas, tradições diferentes. E essa energia é uma coisa que eu comecei a sentir, né? No início eu achava as pessoas super grossas e hoje em dia eu já acho que não, que aqui em Portugal é tudo muito mais reservado, muito mais silencioso. Você entra no supermercado, é tudo silêncio, você mal escuta a voz de ninguém. Vira aqui a esquina, né? 2, 3 horas daqui da minha casa, é outra vibe. E agora eu fiquei curiosa, você que tá aí no Brasil, ou que já veio para a Espanha, qual a sua opinião? E se você está aqui em Portugal e vai sempre para a Espanha como eu, você já foi alguma vez, você sentiu essas diferenças? Vocês pensam em morar em Portugal e direto para a Espanha, se vocês estão pensando aí em sair do país? A minha opinião é que são qualidades de vidas muito parecidas em termos de custo, muito similar. Eu não vejo grandes diferenças no supermercado daqui de Portugal, por exemplo, para o supermercado da Espanha. Pelo contrário, da última vez que eu fui, o ovo, aqui a cartela grande de ovo, que estava 6 euros, quando eu cheguei lá, eu comprei ovo a 4,70. Eu até tirei uma foto, falei, olha, o ovo dá para vir para a Espanha. A gasolina na Espanha, gente, o combustível é muito mais barato. Gente que mora ali na fronteira vive indo para a Espanha abastecer o carro.
Isso a diferença é grande, não são poucos centavos, são muitos centavos e faz uma diferença realmente muito grande no bolso, né? Porque eu sempre vou de carro para lá e isso é animador. Claro, os salários na Espanha são mais altos do que em Portugal. Acabou de ser aprovado um aumento no salário mínimo na Espanha para 1.200 euros, uma diferença considerável para o custo do salário, né? Para o quanto um trabalhador recebe aqui em Portugal. Espanha também sofre as mesmas questões de habitação que Portugal está sofrendo. Acho que foi até um efeito um pouco mais retardado. Acho que Portugal explodiu um pouco antes com essa crise habitacional, mas sem dúvida os preços na Espanha também estão muito inflacionados e a população também sente muito essa invasão também. Muitos imigrantes, sem dúvida, muito políticas, as últimas políticas também de incentivo, mas também muitos imigrantes vindo de outras regiões, né? Você não vê tantos brasileiros, óbvio, como você vê aqui. Acho que agora o número de brasileiros vai começar a crescer vertiginosamente. São mais, enfim, indianos, muçulmanos e, enfim, outras pessoas de outras nacionalidades. Se vê muito mesmo pela rua por lá. A gente sente essa alegria, a gente sente que as pessoas estão na rua só por estar, né? Essa sensação de no garçom falar muito alto na rua, um garçom gritar com o outro dentro do restaurante. Isso, assim, quando a gente vem do Brasil, pode soar estranho, mas quando a gente está aqui, a gente olha para aquilo e fala: ai, que saudade dessa gritaria, sabe? E descobriu umas cidades ali na Espanha incríveis que tem uma água quentinha demais, que a gente pode caminhar, assim, igual o Nordeste brasileiro, que a gente vai andando, andando, andando e a água continua ali pelo joelho. Enfim, foi um verão maravilhoso, a gente ficou bastante tempo na mesma região, explorando. Enfim, então a gente também vai descobrindo esses cantinhos que a gente adora e isso vai aquecendo o nosso coração. Quem sabe um dia a gente não faz esse movimento de mudar. Mas e você, também pensa em mudar de Portugal? Você está aqui, quer ir para lá? Me conta aqui nos comentários. Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo e que te traga assim aquele empurrão que falta para você conhecer os nossos amigos espanhóis aqui do lado. Beijo. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.